Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada de podcast da Human Talks, edição especial. Estamos aqui nos estúdios do The Bakery, parceiro nosso, aqui em São Paulo. Queria agradecer aqui, mandar um grande abraço, Marconi, Felipe, prazer estar aqui junto com vocês. E lembrando que essa segunda temporada tem como temática a questão do desenvolvimento profissional e a carreira no século XXI. E a gente hoje tem um convidado mais do que especial que vem trazer para a gente um pouco de uma habilidade que eu estou aprendendo hoje e já aprendi muito com essa pessoa. Inclusive, me dou o direito, né, de citar alguns dos aprendizados nas minhas falas muito corriqueiras. E a temática vai ser sobre o empreendedorismo. Bonito, né? Bacana, todo mundo sonha em ser empreendedor, mas é muito difícil. Tem toda uma problemática por trás e um aprendizado muito importante que a gente vai aprender juntos aqui com esse empreendedor que, e aí é uma dica aqui que eu estou aprendendo do empreendedorismo. Você, quando começa com um negócio, você acaba se apaixonando pelo conceito, né, de ter os negócios. Você depois vai para o segundo, vai para o terceiro e não para. Essa pessoa aqui tem hoje 3 empresas completamente diferentes. Então tem a Oniel, que é uma empresa de terceirização. Tem a Oniel Engenharia, uma empresa de automação. Em comum é um nome só, Oniel, mas de engenharia. E tem uma empresa de educação. E voltada para onde? Para o fortalecimento da parte emocional dos profissionais, dos executivos. E a gente sabe que a gente está num momento hoje que se fala muito da saúde mental, da importância do bem-estar nas organizações, em casa, e do desafio que cada um tem de buscar o seu equilíbrio. E esse é um pouco, né, essa é um pouco da temática dessa terceira empresa, completamente diferente. E aí a gente vai ver o que essas empresas têm em comum. Sou Oscar, tenho o privilégio de estar junto com vocês e junto com o Júnior, que vai estar nesses próximos 30 minutos compartilhando um pouco a vasta experiência que ele tem no mundo empreendedor. Júnior, seja muito bem-vindo. Oscar, obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você é um ótimo parceiro, aprendi muito com você também, tá? Desde o primeiro dia que eu conversei com você, eu percebi. Sky é um cara que, além de ser um auto-influente, né, no DISC, já falando da parte comportamental, sabe usar muito bem essa influência, gosta de ajudar as pessoas. Então, quero estar mais próximo de você. Que bom. A gente ajuda e aprende, né? Acho que essa é a grande sacada, né? Quem pratica o bem recebe o dobro, e eu acho que essas conversas, essas trocas, a gente sempre sai melhor do que quando chega, que acho que é o grande objetivo aqui. Júnior, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Bora. Está falando de carreira no século XXI, desenvolvimento profissional no século XXI. Onde é que entra o empreendedorismo nessa história? Isso faz parte? Sky faz total, porque as pessoas aprenderam que empreender é ter dor de cabeça. É lidar com funcionário e não saber muitas vezes o que falar, o que fazer, chegar no 5º dia útil e não conseguir dormir, porque não sabe se vai poder pagar o salário das pessoas. E esse inconsciente coletivo, essa ideia equivocada que está na cabeça, às vezes de algumas pessoas, ela não faz mais sentido nenhum. Por quê? Porque quem empreende é quem está dentro de algum lugar, de algum projeto, desenvolvendo alguma coisa na vida. Está empreendendo. Então, hoje, se você não tem um CNPJ, saiba, você está empreendendo. Sabe que você está empreendendo ou no CNPJ dos outros, ou pensando em mudar de área, está pensando em empreender em outra área, tá certo? Não existe mais espaço para esse pensamento raso, para quem trabalha, de que eu sou apenas mais uma engrenagem numa máquina gigantesca, aquela questão de achar que quando se vai para casa acabaram-se os problemas e só amanhã que eu vou ver isso. As pessoas que não entenderam ainda esse conceito, elas acabam sofrendo hoje em dia. Estão meio que perdidas, vendo toda essa revolução, inteligência artificial, como a gente estava falando agora há pouco, chegando com força,
meio que amedrontadas e ainda, como você mesmo citou, vendo uma galera que é mais atirada para a vida, se desenvolvendo, tendo resultados, e muita gente que é mais retraída fica com medo, não quer sair dali. Por quê? Porque não entendeu o que é empreendedor. Na hora que você entender, você não precisa de um CNPJ para empreender. Olha que maravilha, gente, olha que bênção. Poder empreender no CNPJ dos outros. O risco não é seu. Você consegue se desenvolver muito mais para a vida, tá certo? Então, não se limite. Um dia uma colaboradora minha falou assim para mim: "Ah, eu não consigo fazer isso, Júnior, sabe por quê? Porque eu sou uma simples auxiliar administrativa", ela falou assim para mim. Na hora eu a interrompi e falei: "Não, não, pode parar agora. Se tem uma coisa que você não é, é uma simples alguma coisa. Você é muito mais capaz do que isso. O fato de você estar nessa posição não limita o ser humano que você é, as suas competências intelectuais, a sua capacidade e o teu emocional. Então você pode fazer muito mais do que isso, só que com um benefício. Você só será cobrada pela responsabilidade dessa posição. Mas garanto que você consegue entregar muito mais." Cara, foi uma virada de chaves, cara. Uau! Parece que de auxiliar, automaticamente ela se tornou uma analista ali, ó, do dia para a noite. Só pelo fato de que ela teve a permissão, que ela não estava se dando, de ir além daquilo que ela fazia. Então, se dê permissão de ser empreendedor mesmo não tendo um CNPJ. Porque você, querendo ou não, a sua vida é de desenvolver projetos. Cresça, você é o seu maior projeto. Olha que fantástico, né? E você traz um ponto importante. As pessoas: "Ah, eu vou empreender, eu vou ter o meu próprio negócio". Não, é possível sim empreender dentro da empresa. E aí, é um conceito interessante, né, porque é o empreender como uma nova habilidade, inclusive para o mundo corporativo, né, uma competência. É é isso mesmo? E aí, explorando um pouquinho, né, e aí um ponto que eu achei interessante, né, que está associado ao empreender, é o protagonismo. Quer dizer, o empreendedor, ele vai partir para cima de um projeto, que não necessariamente alguém mandou fazer. Não necessariamente tem o caminho, tem um conhecimento que você vai lá pegar o livro, ler e vai executar. Às vezes é uma coisa completamente nova, vai inovar. Isso depende de você, do indivíduo partir e ser protagonista. Tem essa associação do protagonismo com o empreendedorismo? Total, Ska. As pessoas que entendem que são protagonistas da própria vida são aquelas que vencem. Não existe um vencedor sequer que você vai encontrar nesse planeta que não se coloca como protagonista da própria vida. Até o coadjuvante, aquele que você acha que foi auxiliar de uma pessoa de sucesso e que também teve relativo sucesso, para ele foi protagonista. Ele foi protagonista de ser o melhor auxiliar para alguém também lançar voo e ele ir junto. Vá junto com quem está vencendo, mas seja o teu próprio protagonista. Isso que o Ska citou não é mais uma questão de opinião, é um fato, pessoal, tá? Não é mais algo que se discute subjetivamente na área da filosofia do emprego. É algo real. Quem sabe o que está fazendo não vai mais fazer besteira de graça. Se você errar, você só vai errar porque tentou acertar, porque estava buscando acertar. E aí eu faço um convite a esse cara, que é o seguinte, nisso que você falou de protagonismo. Se permita errar, mas a partir de hoje, eu te recomendo só procurar errar em coisas novas. Cometa erros novos. Os mesmos, chega, acabou a partir de hoje. Eu sou uma pessoa, Ska, que agora eu só busco errar em coisas novas. E é claro que eu erro em coisas antigas, mas sabe o que eu faço? Todas as vezes que eu cometo o mesmo erro, eu dou atenção máxima para aquilo. E digo, isso aqui não pode mais acontecer. Eu não posso ser uma máquina de falhar. Eu devo ser uma máquina de errar e não errar mais a mesma coisa. Erre barato e erre rápido. Errar barato. O que é errar barato, Ska, para quem é protagonista? É aplicar rapidamente. O fast failure. Exatamente, o fast failure é a melhor coisa que tem. Não fica ensaiando a tua vida, não, já vai logo para cima. Porque, Ska, uma das formas de encobrir uma procrastinação por medo é dizer que ainda não está pronto. É não se lançar. Não estou dizendo para você fazer nenhuma loucura e se aventurar a fazer as coisas sem ter um mínimo de conhecimento ou um mínimo de estudo, ou pelo menos ter um conselheiro do seu lado. O que eu estou dizendo é, se permita não estar pronto ou pronta ainda para começar um novo desafio. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está
se sentindo estagnada na tua posição hoje. Você chegou num ponto da sua carreira em que as coisas parecem que só andam de lado. Você recebe aquele reajuste, aquele dissídio, às vezes algum benefício, um bônus, mas não sai disso. Presta atenção. É possível sim você se arriscar em coisas novas, errar, e isso não vai mudar nada na sua vida para baixo. Não se preocupe com reputação, o que vão pensar de uma pessoa tão perfeitinha e ilibada, que teve uma carreira tão assertiva. Esquece tudo isso, tá? Ninguém está preocupado com isso. Você não chama tanta atenção quanto você acha que chama. Só pense em crescer e você vai errar? Sim, já estou te falando, se permita errar, mas em coisas novas, tá certo? Desse jeito, uma hora você começa a ficar bom, boa, vai errando menos, acertando mais, e dali a pouco vira um sucessão, né? Sucessão é uma sucessão de erros até você chegar no acerto. Isso é um grande sucesso, uma sucessão. Pô, sensacional. Primeiro, parabéns. A fluidez com que você traz as temáticas é sensacional, e conteúdo, né? Eu tô aqui anotando algumas coisas. E, primeiro, né, questão do errar. E aí é importante, né? A gente tem algumas empresas que, inclusive, premiam o erro. E a primeira colocação que, em geral, o público faz é: como assim premiar o erro, né? Você tem os tipos de erro. Eu uso muito um exemplo, né, do erro, que é o inadmissível. É o você não colocar o cinto de segurança ao dirigir ou ao entrar no carro, né? São coisas que hoje não se faz mais. Agora, você tem outro erro, que é justamente de você estar fazendo alguma coisa nova. É o erro, ninguém fez isso antes, ou você nunca fez isso antes. E aí, essa cultura do erro vai para o estágio seguinte que você colocou, primeiro, o da vulnerabilidade. E é interessante que, recorrentemente, nos episódios dessa segunda temporada, aparece naturalmente as pessoas falando sobre a importância da vulnerabilidade. Ninguém nasce sabendo. E o aprendizado, muitas vezes, é em função da própria experiência empírica que tem erro. É aceitar isso. O errar faz parte do processo de desenvolvimento. E para ter esse comportamento, ou ter essa tranquilidade, isso passa também da importância do ambiente corporativo permitir isso. Porque chegar e trazer errei, que é o que você colocou, às vezes a pessoa procrastina ou omite. Por quê? Porque o ambiente não está propenso para a pessoa ser quem ela é, ou para ela colocar as questões na mesa. Então você vê como essas coisas se cruzam e chegam na importância da empresa ter uma segurança psicológica para as pessoas não só tentarem, mas empreenderem também. Eu preciso do CNPJ? A gente falou, não. Você pode empreender, você pode conduzir projetos dentro da sua empresa, dentro da sua função ou em outras funções. Essas coisas, elas vão juntando, e aí tem um ponto que eu queria perguntar para você, né? Te chegou aqui num conceito novo do empreender como competência, como uma habilidade. Hoje fala-se muito dos soft skills. Então, tem N referências, mas o que a gente mais ouve é a importância dos soft skills, dos human skills, dentro do que é esperado do profissional do momento e do futuro. Algumas estatísticas já colocam que a cada 10 competências esperadas para o profissional hoje que está se formando, 9 são softs. São comportamentais e uma é hard. Quando a gente vê um empreendedorismo, você classificaria como um soft skill, hard skill, ou como uma competência híbrida, que tem um pouco dos dois? Ska, eu tenho um termo que gosto muito de utilizar, que é, talvez você possa entender como híbrido, mas eu considero diferente dos outros dois, do soft e do hard, que é o power skill, ok? Então, o que é power skill? É a habilidade que te dá potência. Diferentemente do soft skill, que te dá uma certa habilidade humana ou comportamental, vamos dizer assim, de lidar com certas situações, o power skill, ele é um combustível de foguete. Quando você tem, você pode até não saber voar, mas que você vai longe, você vai. O empreendedorismo é isso. Por quê?
colocá-lo numa categoria só de comportamento, Ska, não vai dar para a pessoa a dimensão do que ela precisa entender para que aquilo tenha força. E vai ficar muito conceitual. As pessoas, de repente, vão pensar, eu só preciso, então, ter visão de empreendedor. Vou aqui ler uma matéria, meia dúzia de vídeos vou assistir, ver 2 mentores e acabou. Pronto, agora eu já sei o que é empreender. Vou arriscar. Vou arriscar. Aí a Tenho- pessoa fala, tô ousado agora, tô ousado. Vou fazer um Kaizen aqui para a empresa. Pronto, fiz tô ousado. Ela fala, e agora para o filtro ter água misturada ao invés de só água gelada e água natural. Uau! Vai ser um Kaizen ouro. Estou empreendendo na empresa. Não está. Não está. Sabe por quê? Porque Power Skill requer potência. Ou seja, entenda que aquilo vai ser algo para tracionar a tua vida. E se você travar no meio e tiver com medo, lembra do seguinte, a vida é uma grande aventura. Você não vai sair vivo dela, eu também não, nem o Ska, nem ninguém que está aqui. Então, quando você chegar lá no fim, você vai preferir contar uma história de que você tentou empreender um pouquinho dentro do CNPJ dos outros, arriscou um pouco, mas teve uma vida estável, tranquila, sem nenhum acontecimento especial. Que filme chato esse de assistir. Eu não iria no cinema assistir um filme desses. Ou você prefere contar, olha, eu arrisquei, eu aprendi que existiam power skills e eu fui atrás delas, dessas habilidades mais potentes. E aí eu errei pra caramba, mas cada hora é uma coisa nova e fui aprendendo, e daqui a pouco fui errando menos, e fui para uma outra área, pivotei para cá, para lá, e mexi com isso, aquilo, e no final da vida, olha só aqui o que aconteceu. Pô, essa história é muito melhor. Mais emocionante, né? Muito, muito. Eu prefiro uma história de aventura, cara, sempre. Eu também. Então, faça a sua própria aventura. E não se preocupe, porque você sabe até onde você deve ir. Você não vai virar um louco, desvairado, uma doida que vai jogar tudo pro alto, não é nada disso. Você, lá no fundo, sabe muito bem até onde dá para você conseguir andar e aprendendo mais todos os dias, você vai andando mais longe, vai chegando até a beirada, vê que não é tão alto assim esse desfiladeiro, daí a pouco descobre uma forma de construir uma ponte e atravessa até o outro lado. E aí você descobre que quem chega lá não tem nada de diferente de você. Você começa a conversar com as pessoas e fala, uau, eu pensava que eram super-heróis, eu estava aqui admirando essa galera. Admirar significa criar um vale enorme entre você e aquele que você admira, e você nunca se permite estar no mesmo nível da pessoa. Você nunca se permite. Quando você faz a ponte, não é mais admirar. Aquelas pessoas são inspiração para você. Você diz, eu vou dar um jeito de chegar lá. Quando você chega, é bom demais. Você começa a ver que tem um outro lugar para você construir ponte. Sempre vai ter uma próxima ponte a ser construída. Avance da sua vida. Ska, você sabia que a maioria das pessoas nunca sai das redondezas de onde nasceu? Tem um raio curto de quilômetros onde as pessoas vão. Muitas nunca saem da cidade de onde nasceram. Imagina só, eu fui criado... do bairro. Nunca do bairro, às vezes. Eu fui criado numa cidade do interior de São Paulo, Ska. E é uma cidade pequena, com poucos habitantes. Se eu não tivesse saído de lá, Ska, poxa, eu teria deixado de viver tanta aventura boa. E eu vou te falar, tropecei, às vezes caí, passei certos faróis amarelos na vida, às vezes passei em farol vermelho, falei, caramba, passei no farol vermelho agora. Complicou. Mas eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu, você e você que está assistindo, sobrevivemos a 100% dos desafios da nossa vida até agora. Estamos com 100% de aproveitamento na sobrevivência. Então eu queria até pegar esse gancho, Júnior. O público está impressionado. Você fala bem, tem experiência, 3 empresas de sucesso. Não, o Júlio, ele nasceu com a bênção, foi abençoado por Deus para ter sucesso no empreendedorismo. Ele nasceu com o dom. A tua história não é exatamente essa. Acho que vale compartilhar até para o público que nunca empreendeu, ou que está aprendendo a empreender, ou tem medo. Eu tenho medo de empreender. Estou empreendendo agora com CNPJ pela primeira vez. Mas foi com medo mesmo, não é verdade? Muito medo. É isso, pessoal, vai com medo mesmo. Mas e você fala muito de erro, né? Que você vai aprendendo também com os erros. A tua história foi essa perfeição toda? Ou você teve momentos em que você questionou muita coisa,
o erros assim que você hoje olha, nossa, como eu pude fazer isso? Compartilha um pouco aqui conosco, que acho que é legal. O Júnior tem uma história fantástica, na minha opinião, de vida, que vai passar um pouco para vocês que é possível sim você chegar no sucesso mesmo não tendo os recursos necessários. Pois é, Ska, se tem uma pessoa que errou na vida, fui eu. Eu errei muito. E eu sou a prova viva de que o erro não te define, de que você é simplesmente, a vida que você está vivendo é uma média das escolhas que você fez. Só isso. Não está gostando? Mude essas escolhas, comece a plantar coisas melhores, que você vai ter uma colheita melhor. Vai ter que terminar de colher o que você plantou, tá bom? Plantou morango hoje, não vai comer morango hoje. Você vai terminar de comer o que você plantou ontem, mas você pelo menos sabe que vai começar a colher morango alguma hora. E assim foi a minha vida, cara. Eu plantei cebola durante um tempo, viu? Não vim de uma família de empreendedores, vim de uma família onde eu tive uma infância sem recursos, tá? Uma infância pobre mesmo. Chovia mais dentro de casa do que fora, Ska. Só que olha só o que é você olhar para as coisas e enxergar algo de bom. Sabe o que eu vejo com isso? Que Deus já estava me preparando para ter piscina dentro de casa, cara. Já estava me acostumando com água lá dentro. Às vezes a gente não tinha o que comer, mas polenta não faltava. E às vezes com um pouquinho de molho em cima, que era quando a gente tinha aquele prato gourmet Especial. especial. Eu gostava demais, cara. Mas aí chega uma hora que você não aguenta mais comer polenta. Aí você não gosta tanto. De repente eu pensava, ai, como eu queria comer uma carne vermelha. Nossa, um rodízio seria tão bom. Pois bem, não apareceu comida pra gente. A gente conseguiu comer o resto do restaurante que tinha lá nessa cidade. Até hoje tem essa churrascaria lá nessa cidade. O pessoal raspava o prato dos clientes todos, colocava num saco, vinha com guardanapo, com palito de dente, a comida que o pessoal tinha comido. Chegava lá, a gente comia e o que sobrava era para os cachorros, cara, mas não sobrava quase nada. A gente simplesmente cortava fora ali o que não estava muito bom e se alimentava. E você acha que eu fiquei triste com isso? Cara, foi um presente que eu recebi, cara. Num dia eu estava comendo polenta e no outro eu fui promovido e estava comendo o melhor rodízio que havia na cidade. Cara. Então, presta atenção numa coisa. Você não precisa ser grato pela situação ruim, mas seja grato por alguma coisa da sua vida que esteja acontecendo na situação. Tá chovendo dentro da sua casa? Pelo menos você tem uma casa. Você está comendo polenta? Tem gente que não comeu nada hoje. Então, teu papel é prosperar, crescer, para um dia ajudar essas pessoas. Você sabia que tem comida no mundo para alimentar todo mundo? Pois é, só está faltando você se mexer mais para poder ajudar mais gente, porque se todo mundo estivesse ajudando, todo mundo estaria comendo agora. Olha só, com essa São as infância que eu formas de tive, você enxergar o mundo, né? Você pode enxergar como um desastre, como você sendo vítima, ou enxergar como, olha, existe coisa boa. perfeito, Ska, toda situação, por mais que haja tragédia nela, você vai conseguir encontrar alguma coisa ao redor que esteja boa. Não precisa olhar para a tragédia e falar, eu tenho que achar isso bom. Não, gente. Estou falando aqui de vida real. Dá uma olhada ao seu redor e veja pelo que você é grato. Vou fazer esse desafio agora, Ska, para o pessoal. Agradeça por 3 coisas que você tem na sua vida hoje. E pensa assim, se tudo que eu reclamo da minha vida hoje deixasse de existir imediatamente, como é que ficaria a minha vida? Reclamou da mulher? Ela some. Reclamou do seu emprego? Não tem mais emprego. Reclamou da empresa? A empresa quebra. Como que seria a sua vida se tudo que você reclamasse nas próximas 24 horas sumisse repentinamente? Você ia ser mais feliz ou infeliz? Então pense nisso e faça esse exercício de acabar com a reclamação. Pois bem, Ska, hoje eu tenho essa visão daquelas coisas, mas na época eu não tinha. Na época era um mix de até estar feliz por pelo menos ter alguma coisa com uma sensação de vítima. Eu fui vítima. Eu fui vítima aqui, não na vida real. Você pode me dizer, não, mas eu fui vítima. Aqui, para você. Foi o jeito que você interpretou essa situação que fez você se sentir vítima. Ah, minha carreira não está indo para frente porque eu tenho um líder que não me enxerga. Aqui. Se aquele você acha que não está enxergando, continue fazendo um ótimo trabalho porque tem um monte de testemunha em volta de você. E se aquela empresa onde você está trabalhando não te reconhece, uma hora vai aparecer uma oportunidade. Mas também, Ska, às vezes, você, na sua cabeça, acha que está muito bom no que está fazendo, que o seu líder não está te reconhecendo, mas na verdade ele quer que você cresça. Vai mais rápido, meu filho, para poder te promover. Ou a empresa quer que você entregue mais para poder te devolver aquilo que você investiu de tempo nela, certo?
para com essa coisa de achar que você é vítima. Quem manda na sua vida é você, tá certo? Ska, nesse meio tempo, eu fui trabalhando em subempregos. Então, meu primeiro emprego eu tinha 11 anos de idade e eu puxava um carrinho de sucata. Eu pegava a latinha na rua, abria a sacola, os lixos das casas e enfiava a mão, torcendo para achar um presente bom, que era uma latinha, cobre, que valia muito. Às vezes vinha uma surpresa lá, vinha uma fralda, alguma coisa que não era muito agradável. Botava Lá a na mão, textura você sentia, ficava depois do cheiro. ficava torcendo para ser chantilly, sabe? Às vezes não acontecia. Mas, cara, foi algo importante, porque eu, com isso, comecei a ver que era possível viver uma vida melhor. Porque quando eu levava a sucata para vender, eu chegava lá num lugar que era de terra, mas era um cara que ficava sentado esperando todo mundo trazer a sucata com o carrinho, pesar numa balança, ele jogava isso numa caçamba e vinha depois um caminhão buscar essa caçamba e dava um dinheiro para ele. Eu falei, pô, a vida desse cara é melhor do que a que eu tô vivendo agora, dá para fazer um upgrade aqui. Comecei a me perguntar, com 11 anos de idade, como que eu faço para ter uma vida melhor? Eu não fazia ideia, mas pelo menos eu me perguntei. Você tem feito perguntas para você mesmo? Você se questiona sobre as coisas da sua vida? Por que eu tô no emprego que eu tô? Por que eu tenho a vida que eu tenho? Por que o dinheiro está desse jeito na minha conta? Por que o meu crescimento é X e não 10x? Começa a fazer perguntas, você vai se impressionar que as respostas já estão aí dentro de você. Você sabe, você sabe. E se não souber, procure um bom conselheiro, alguém que tenha sucesso nessa área que você está procurando, que você vai descobrir a resposta. Pois bem, eu fui vendo que dava para melhorar esse carro. E aí eu fui atrás do caminhão depois. Eu fui acompanhando o caminhão e vi que ele ia para uma cooperativa. E essa cooperativa já tinha um ambiente melhor, o dono se vestia melhor, os funcionários já tinham funções melhores. Eu falei, como que eu faço agora para ir para esse nível? Sempre tem um nível a mais. Procure saber qual que é o próximo nível do jogo. Eu fui passando a vida e eu só sabia de uma coisa, cara, eu queria ter uma vida melhor do que aquela que eu estava tendo. E passei por vários subempregos, até que uma hora eu comecei a ir para empregos melhores na área corporativa. Só que tinha uma coisa, eu não era um bom funcionário. Pelo contrário, Sky, eu era um péssimo funcionário. Nossa, como assim? Pois é, eu chegava atrasado todos os dias, Sky. Intencionalmente. Pois é, eu dizia que era sem querer, mas na verdade eu era um irresponsável na época. A verdade é essa. E aí, Ska, eu começava a me atrasar 10 minutos, depois 20, depois meia hora, daí a pouco eu tava chegando 2 horas atrasado. E pra piorar, eu contava umas histórias mirabolantes, inventava umas mentiras, cara, dignas de livro de Homero. Era uma coisa, assim, fantástica. Cada dia tinha uma história. Era a polícia que parou e apreendeu meu carro, o ônibus tinha batido. Gente, era cada história. A boca Mentira atrás de mentira. Não, matar a família, eu não matava porque eu tinha medo de acontecer, sabe? Mas eu mesmo eu falava, não, eu fiquei mal, passei mal no caminho. E cada hora eu contava uma história. Por quê? Eu não tinha ainda entendido, Ska, que fazendo aquilo eu estava fazendo mal para mim mesmo. Eu achava que eu era uma vítima. Então eu pensava, não, tá tudo justificado, porque eu tive uma infância difícil. Eu moro longe, eu pego um ônibus lotado, ia de pé. Se tirasse um pé, tinha que ir como Flamingo, a viagem toda, só com um pé no alto e o outro no chão. Podia dormir em pé, isso que era bom, porque se você soltasse, você não caía, tava tão os outros segurariam. Cara, tava com sardinha, a lata de sardinha. Pois é, o WinZip, o WinRAR, esses programas de compactação, eu acho que foram inspirados nisso, cara. De repente, Você foi um dos criadores, né? pois é, o inspirador, O inspirador. E o que fez você mudar? Quer dizer, você, e eu acho muito bacana, né, que traz um ponto que é repetido em todos os episódios aqui dessa temporada, que é a da vulnerabilidade. Eu acho bacana que vem naturalmente. Quer dizer, eu não era um bom funcionário. Mas o que fez essa transformação? A história está sensacional agora, até agora, mas teve alguma coisa que fez com que você, não, isso não é para mim, eu tenho que ser diferente. Pois O bem, que foi que fez o que te iluminou, o que te inspirou a fazer essa mudança? um dia, Ska, por conta dessa irresponsabilidade que eu tinha, como consequência por essa vida que eu vivi, eu estava no emprego que eu não gostava, porque eu trocava também de emprego a cada 6 meses. Ou eu era mandado embora, Ou era demitido? ou era demitido. Eu não chegava a acumular férias nunca, entendeu? E eu trocava de emprego por R$ 100, tá bom? Porque eu queria crescer na vida. Eu tinha 22 anos de idade, 21, eu queria ser gerente. Só que sem capacitação, nada contra quem é gerente na cidade, tá bom? Mas eu não tinha
a condição para isso, eu não tinha criado o cenário para que isso Queria o acontecesse. status e a remuneração sem o ônus por trás, todo o trabalho, o esforço e o reconhecimento da experiência. Exato, eu queria o bônus sem o ônus. Tudo na vida que você quiser só o bônus sem o ônus, você vai se dar mal e ainda vai lascar com quem tá ao teu redor, tá? Escuta isso. Os mais próximos e que mais te amam vão sofrer com isso. Ska, eu, por trocar tanto de emprego, estava no emprego que, além de eu não gostar, as pessoas não gostavam de mim lá também. Primeiro porque eu era um mau funcionário, então eles me entendiam como alguém que não jogava pelo time. E também porque eles me viam como um intruso lá. Eu tinha chegado lá, assim, como um terceiro, e eles tinham medo de perder o emprego para outras pessoas similares. Então me maltratavam lá. Eu trabalhava de madrugada, longe pra caramba, e tava dando somebody love no emprego do mesmo jeito. Chegando atrasado, faltando, inventando mentira. Cara, fazendo tudo que não deveria. E aí eu olhei pra minha vida, Ska, e vi que eu tava detestando ela. Eu estava ganhando, nessa época, um salário bom para o que eu tinha de formação, mas a qualidade de vida não estava nem um pouco boa. E aí, cara, eu me cansei. Foi o dia do basta, o dia do chega, Ska. Eu falei, eu não vou mais viver essa vida. E eu tinha dúvida se Deus existia nessa época. Só que nesse dia, eu tive um encontro com Deus, cara. E aí eu falei assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida. Eu não estou mais a fim de viver essa vida. A verdade, Deus, é que eu sou um mau funcionário. E eu confessei isso para mim mesmo, Ska. Confesse os teus erros para você mesmo. Seja sincero. Para de querer ficar se maquiando para você mesmo. Sabe? Fica na frente do espelho e fala, tô errando nisso aqui. Cara, quando eu assumi essas coisas, Deus, ele não entendeu como um desabafo, ele entendeu como um desafio. Aí ele falou, ah é? Quer ver se eu existo mesmo? Deixa comigo. No mesmo dia, Sky, eu fui mandado embora. Por telefone, me ligaram e falaram, muito obrigado pelo seu trabalho, até mais, tchau. Eu com contas para pagar, falei, olhei para cima e falei, Deus, calma, você queria me mostrar que existe e não precisava ser desse jeito. Tão radical. Eu tenho contas para pagar, Senhor, e agora já entendi que você existe, mas como é que eu vou fazer agora para pagar as minhas contas? E aí eu tomei uma decisão, cara. Nesse dia eu falei, bom, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. E para isso, eu tenho que fazer escolhas que vão me impedir de ser esse mais ou menos, esse medíocre que eu estava sendo até agora. E eu fiz 2 escolhas nesse dia. A primeira, a partir de hoje eu não minto mais. Por quê? Quem mente não chega longe. E se chega, dá um trabalho para se manter lá. Como é difícil. Seja verdadeiro. Fale a verdade. Eu não menti mais a partir desse dia, Ska. E a segunda coisa, eu disse, eu vou fazer o meu trabalho como se eu estivesse fazendo para Deus. Ou seja, eu vou fazer o meu melhor. Não interessa se eu estiver achando que eu estou ganhando muito, se eu estiver achando que eu estou ganhando pouco, mais ou menos, se eu acho que eu estou sendo valorizado ou se eu acho que não estão nem olhando para minha cara. E assim foi, Ska. Pois fui ser estagiário ganhando R$1.000 por mês. Bem menos do que eu estava ganhando na época. Mal dava para eu pagar as minhas contas e a faculdade que eu fazia na época. Só que eu falei, agora vai. Agora eu vou até o fim desse jeito. Porque se Deus existe, então eu vou botar à prova todos os princípios que ele fala. E eu fiz o melhor trabalho que eu podia, Ska. Foi da água para o vinho. A minha vida? Não. A percepção das pessoas a meu respeito. As coisas não mudam imediatamente, mas você pode mudar imediatamente. Se você muda, dali a pouco as coisas começam a mudar, viu? Espera. O salário era baixo, Ska. As minhas contas começaram a chegar. Mas as pessoas começaram a gostar de ficar perto de mim no trabalho. Todo mundo queria agora estar perto do Júnior. As pessoas que nos outros trabalhos queriam estar longe, agora queriam falar comigo. As pessoas que antes queriam que eu saísse logo da empresa, agora faziam de tudo para eu não sair. Me agradavam. Eu ficava até muito depois do horário e eu não estava nem aí para hora extra. Não estou incentivando ninguém a fazer isso, tá bom? Cada um sabe o que faz, mas eu estou falando que eu fiz e funcionou para mim, cara. Eu era estagiário e eu trabalhei muito mais do que nos outros empregos nos quais eu tinha que trabalhar 40 horas por semana. Eu trabalhava 60 horas por semana. Comecei a fazer o meu melhor e a entrar em áreas onde havia espaço, mas ninguém estava fazendo. Eu não queria saber se aquilo era a minha função ou não, porque tem gente que às vezes pensa assim, cara, eu só vou até aqui porque eu só ganho para isso. Ou, não, eu só vou até aqui porque eu não quero prejudicar a empresa fazendo coisas para as quais não tenho total capacidade. Ué, se tem alguma coisa que não está sendo feita e vai ficar melhor com você atuando do que sem você, por que não atuar? Seja você a transformação no mundo que você quer.
E aqui é interessante que você está contando essa história, e tem várias. Primeiro, reforça o protagonismo. Ninguém vai falar para você o que você tem que fazer. É o protagonismo fazendo as suas escolhas, porque é o caminho. Ou você escolhe o caminho que você quer seguir, ou alguém vai fazer por você. E essa escolha tem que ser uma escolha ciente, sabendo o que você quer. E outro ponto que você trouxe também é enxergar o problema. A gente muitas vezes não consegue enxergar o problema. O primeiro passo é enxergar e reconhecer que tem um problema. E com base nisso, você vai atuar, vai poder atuar, que é uma outra coisa que caracterizou bem a sua vida e a sua carreira. E o que fez dentro dessa carreira, e você começou muito bem no mundo corporativo, repentinamente parar, você empreendeu, e aqui a gente está vendo vários exemplos de empreender dentro do mundo do trabalho, dentro do mundo da empresa dos outros, né? O que fez você sair desse empreendedorismo no CNPJ dos outros, digamos assim, para o seu CNPJ? Qual foi Você já contou a passagem do mal empregado, você reconheceu, e eu acho super bacana isso, para o bom empregado. E o bom empregado é aquele que é feliz também, né? Aquele que está satisfeito, que está fazendo o melhor possível do que ele consegue. Você falou, fazendo para Deus. Então eu vou fazer o melhor que é possível. E aí você migrou para o seu próprio CNPJ. Qual foi o pulo do gato? O que fez você se aventurar nesse outro modelo de empreendedorismo? Eu comecei a avançar daí para frente, Ska, cada vez em trabalhos melhores, e eu nunca mais fui mandado embora de emprego nenhum. Então isso já foi um sinal para mim de que aquele era o caminho certo, mesmo eu ainda não estando com um salário que, na minha visão, era compatível com a vida que eu queria viver. Mas eu pensei, eu vou me preparar para eu mesmo criar as minhas oportunidades. Chega de eu ficar esperando que alguém enxergue e me traga. Eu já estou com a faca e o queijo na mão. Eu tenho oportunidades aqui na empresa que eu estou trabalhando de fazer coisas novas. E assim eu fiz. E recebi boas recomendações. E dali a pouco eu fui chamado para uma outra empresa, uma multinacional, e lá trabalhei. Só que eu já tinha exatamente essa mentalidade que você falou, Ska. Mentalidade de empreender. Você não nasce com isso, tá bom? Isso é aprendido. É um comportamento que você decide ter. Pode esquecer essa coisa de que tem gente que nasceu para brilhar ou para ter sucesso. As pessoas simplesmente nasceram. Algumas decidiram abrir mais mão do que queriam fazer na hora para poder ter um resultado melhor, outras decidiram pelo prazer imediato, Ska. E todo mundo que busca o prazer do agora está abrindo mão do prazer do amanhã. Está vivendo no cheque especial da vida, que eu chamo. Tira um dinheiro agora que vai cobrar um juros tão alto lá na frente. Eu fui crescendo dentro dessas empresas aos poucos, Ska. Só que uma hora eu estava fazendo um trabalho que quem me contratava estava impactado com isso de uma forma que não queria me perder. E a empresa que me contratava na época, ela foi trocada. Eu decidi abrir um CNPJ antes disso, uns 2 anos antes, sem ter nenhum cliente. Fui lá e abri um MEI, tal, do microempreendedor individual. Cara, eu não tinha dinheiro nem para pagar a mensalidade, que era 70 e poucos reais. Atrasei várias, né? Demorei para resolver isso, olha só. Mas eu abri. E falei, agora eu sou empreendedor. Não tinha nenhum dinheiro, porque como eu falei, eu ainda ganhava só para pagar as minhas contas. Comprei um computador lá usado, usei dinheiro do cheque especial para isso, não recomendo, tá bom? Não façam isso, ok? Foi o que eu fiz. E falei, agora eu vou empreender. E aí durante 2 anos, esse cara sabe o que aconteceu? Nada. Não consegui nem pagar o dinheiro do cheque especial que eu tinha usado para montar o computador. Dívida, prejuízo. Prejuízo. Por quê? Eu abri antes do tempo? Não, eu não fui quem eu deveria já estar sendo naquele tempo. É isso. Eu mesmo me atrasei. Eu deveria ter procurado já certas habilidades, não só de ser uma boa pessoa, um bom trabalhador, isso não é o suficiente. Eu precisava me desenvolver. Quando eu entendi isso, Ska, eu falei, agora eu vou dar o meu melhor para aprender habilidades que estão me faltando. Então eu achava que eu não era bom com números, fui atrás de aprender um pouco disso. Você não precisa ser ótimo em tudo, mas larga a mão de achar que você é ruim em um monte de coisas, tá? Só fale mal de você mesmo no passado. No presente, é sempre eu era. Ou eu ainda não estou pronto para isso. Mas para de se diminuir. Eu não me diminuía mais, Ska. Eu pensava, o que me falta? Eu ainda não estou bom nisso. Eu era ruim, mas agora eu só ainda não estou bom. Eu vou chegar lá. Comecei a aprender algumas coisas e fiquei um pouco melhor para empreender.
comecei a fazer manutenção nos computadores e tal, mas ainda sendo CLT. E um dia tiraram a empresa que me contratava, eu era terceiro nessa multinacional. Por um motivo lá deles, tiraram, não teve nada a ver comigo, mas falaram assim: olha, Júnior, a gente gosta muito de você aqui, a empresa multinacional. Por favor, não vá embora, pode deixar que nós já estamos providenciando uma outra empresa terceirizadora para colocar no lugar, e a gente já está vendo para eles te darem um salário um pouco melhor do que você estava ganhando, não saia, a gente gosta muito de você. Nessa hora, Scar, foi a hora de eu ousar. Eu ouvi uma voz, A cara. oportunidade é importante. A oportunidade faz o sapo pular, né? Eu quis dizer. Perfeito. Tem momentos, Scar, Necessidade, que devemos ser conservadores, mas tem horas de ser um pouco mais ousado e arriscar. Tá na hora de tomar não os mais ousados na sua vida. Pois é, não os mais ousados. Eu já vi gente que não era nem tão capaz, nem tão competente, mas decidiu era supervisora, de gerente, ela não quis a vaga e falou: eu vou arriscar para ser diretora. E não é que passou e conseguiu? Olha só. E depois ela se preparou para o cargo e ficou competente para aquele cargo. Mas cadê o não mais ousado da sua vida? Você acha que a vida é linear, que você só pode ir até aqui? Ah, não, se eu tô num nível A, eu só posso ir para o B. E a sequência? A sequência que alguém criou em algum lugar, escreveram em algum papel assim, ó, é analista primeiro júnior, depois pleno, depois sênior. Tem que concluir a faculdade para já começar a entender alguma coisa, mas aí depois você já tem que fazer uma pós-graduação nessa área para aí pensar em um cargo. Nada disso. Já vá arriscando, já vá buscando os nãos, porque de repente vem um sim no meio que vai te agradar tanto. E foi assim que aconteceu, Scar. Eu senti uma voz dentro de mim, hoje eu sei que era Deus, falando: fala com o gerente lá dessa multinacional. Ele era um cara, Scar, que nunca tinha visto a minha cara, ele só ouvia falar dos meus resultados. Ele morava nos Estados Unidos, nem fazia ideia do Júnior que estava aqui no Brasil. Eu era Service Desk. Júnior, ele falava. Primeira vez que ele falou comigo na vida foi essa. Eu liguei para ele. Eu mal sabia falar inglês na época ainda, Scar. Eu fui desenvolvendo melhor meu inglês depois. E aí, na hora, eu suei frio e falei: Deus, eu vou perder meu emprego que nem foi lá no começo. Igualzinho. Eu não quero, não. Eu não tenho ainda. O emprego que eu tenho agora tá tão bom, senhor. Antes, lá, quando o senhor tirou, eu era um mau funcionário, mas agora eu tô gostando do emprego, mesmo ainda não tendo aquele salário enorme. Eu gosto. Pare de se apegar à situação confortável da sua vida. Eu, apesar de não gostar do salário, eu estava tão satisfeito com a graça das pessoas ao meu redor, as pessoas gostando, dando tapinha nas costas, cara. É gostoso, não é? Quando todo mundo diz que você é um bom colaborador. Todo Pois mundo é, gosta. cuidado, porque isso às vezes pode travar o seu crescimento. E aí, Scar, eu liguei para ele. E quando eu falei com ele, eu disse: fulano, tudo bem? E para minha surpresa, ele me atendeu. Um cara super ocupado, me atendeu. Falou: oi, Júnior, tudo bem? Em inglês lá. Nunca falei com você, como você está, tal. Aí eu falei: tô bem. Aí ele falou: ah, eu tô sabendo que a empresa lá foi trocada, mas pode ficar tranquilo, já estamos providenciando. E aí eu arrisquei. Eu falei: olha, tudo bem, mas se vocês quiserem, eu tenho um CNPJ, tá? E eu gostaria de prestar serviço para vocês através do meu CNPJ, já que a empresa foi tirada, né? Porque eu não iria bypassar ninguém. Então faça isso. Honre quem você deve honrar. Não passa por cima de ninguém, Importante. tá bom? Não puxa o tapete de ninguém, ok? Essa empresa mal falava comigo, a que me contratou, mas eles eram os meus contratantes. Eu não passei por cima deles. Quando eu fiquei sabendo que eles saíram, aí eu abordei, mas antes disso eu nunca fiz nenhuma proposta indecente lá dentro. Faça isso, ok? A tua reputação dentro do seu espectro ali, dentro da empresa, é importante. E nisso, ele parou assim durante um tempo, e eu falei: agora que ele vai dizer tchau. E ele falou: olha, Júnior, você sabe que nós somos uma multinacional e não podemos fazer contrato com um MEI como você. Aí eu falei: eu sei. Eu já estava pronto para desligar. Aí ele falou assim: cara, mas a gente gosta muito de você e a gente vai dar um jeito. Que tal fazermos um contrato assim, assim, assado? Tudo certinho, Scar, mas de uma forma alternativa com um parceiro deles no México. Busca de uma solução. Na busca de uma solução. Dentro dos conformes. Ele criou uma situação que não existia para, dentro das regras, eu poder fazer isso. Então, para de achar na sua vida que alguém escreveu alguma coisa e disse que só dá desse jeito, então eu só vou desse jeito. Ah, ouvi meu primeiro não, então deixa para lá. Não, vai buscar qualquer alternativa. Ele criou a alternativa porque ele gostava muito do meu trabalho. E assim eu tive meu primeiro contrato, cara. E o meu primeiro funcionário além de mim, porque eu já comecei esse contrato com mais uma pessoa. Foi uma experiência fantástica, cara. E de lá para cá, também não foi só flores, não. Eu tive altos e baixos, eu cheguei a perder todos os contratos porque mudou muita coisa no cliente, muita política, depois voltaram a fazer contratos maiores ainda comigo. Então, assim, não foi só indo para cima, não foi só sucesso não, pessoal. Mas eu não parei, eu não desisti. Deu vontade, Scar?
várias vezes, mas eu só pensava, eu não verbalizava e eu não decidia desistir. Que é interessante, né, que é o mindset que um empreendedor tem que ter. Você muitas vezes está fazendo coisas que ninguém fez. Você vai errar, às vezes você vai acertar, às vezes você está acertando, mas vai perder, e depois você vai ganhar de novo. Tem que ter resiliência, persistência, um norte muito claro para poder chegar lá. Olha, a conversa está excelente, a gente poderia fácil ficar aqui por horas e horas. Você fala muito bem, você tem uma história sensacional, muita experiência, muita informação, exemplos, cases que seriam ótimos que todos nós soubéssemos. Mas a gente tem o tempo. E aí, o que eu vou pedir aqui como exercício final? Para o nosso público, eu vou pedir uma mensagem, um pouco do que a gente conversou hoje, um pouco da tua visão, um pouco da temática que a gente está colocando do empreendedorismo como uma competência ou habilidade para a carreira no século XXI ou o desenvolvimento profissional no século XXI. Qual que seria a mensagem que você gostaria de passar aqui para o nosso público? Olha só, tudo o que você faz na sua vida vai trazer algum resultado. Não pense que tem alguma coisa que fica de graça. Você vai ter recompensa sim pelo seu esforço, mas cabe a você desenvolver o teu emocional para que você seja uma pessoa diferenciada nessa geração. O conhecimento é commodity hoje em dia. Tem inteligência artificial, existem sites de busca, tem todo tipo de curso online hoje. E se prepare, isso é muito importante. Procure empresas capacitadas para fazer isso, como a Human, por exemplo. Esteja sempre envolvido no conhecimento das habilidades necessárias para uma função. Mas o mais importante que vai te diferenciar é você se resolver emocionalmente. Então saiba disso. Você não está fadado a ter uma vida como seus pais tiveram ou como as pessoas ao teu redor tiveram até agora. Você pode sim decidir hoje começar a ter resultados muito melhores e deixar de pensar na segunda-feira como um dia terrível e na sexta-feira como um dia feliz. Não, não. Todos os dias podem ser bons, com alguns momentos difíceis, mas todo dia traz uma alegria. Então, viva a vida de forma alegre e se resolva emocionalmente para você um dia olhar para trás e falar, valeu a pena chegar até aqui. Fantástico, inclusive eu vou fazer uma proposta para você, gostaria de convidá-lo para um novo podcast, e a gente vai começar esse podcast com essa mensagem final, que acho que é um tema muito bacana de podermos conversar e trocarmos experiências aqui com o público. Claro. Júnior, sensacional, eu me diverti, você se divertiu? Com certeza, Scar, foi ótimo. Que bom, espero que vocês também tenham se divertido, tenham aproveitado, tenham aprendido. Agradeço demais a sua presença, o seu tempo, investindo aqui conosco, aqui na Human Talks, e com certeza a gente vai voltar num outro episódio especial, começando do fim desse episódio. Obrigado, hein, Júnior. Eu que agradeço, Scar. Vamos junto, Valeu! irmão. Bora crescer. Isso aí.